Uma grande mobilização nacional com relação ao controle social dos gastos em câmaras de vereadores começa a conquistar cada vez mais adeptos e, por diversos estados, reduções significativas de salários e verbas já foram conquistadas. Os vereadores queriam mais de R$ 5.000 de salário para a próxima legislatura. A maioria deles considera R$ 3.500 pouco para comparecer a uma sessão por semana na Câmara. Dos 13 vereadores, apenas um votou contra o projeto. Os políticos têm que enxergar que esse corporativismo que é peculiar do legislativo tem que acabar. A gente está aqui para defender as pessoas. A pressão popular deu certo. Nós estamos hoje apresentando um projeto de lei propondo a redução do salário de 50% do prefeito para a próxima legislatura, 50% do vice-prefeito, 50% dos secretários e salário mínimo para os vereadores. Teve festa no plenário. Aqui em Teresópolis, o Observatório Social do Brasil também encampa uma iniciativa no mesmo sentido e espera que a população fomente e apoie a medida, que segue o exemplo de outras cidades do país. É um movimento nacional, né? Assim, do ponto de vista dos observatórios sociais, que estão em 115 municípios, o que aconteceu foi justamente uma evolução natural para a sugestão de que se adequasse os orçamentos, né, das administrações públicas, né, e aí incluindo também as câmaras de vereadores, né, para a realidade da falta de recursos que a gente tem hoje, ou seja, da necessidade de melhor aplicar esse recurso. Já era da natureza do observatório esse tipo de acompanhamento da boa aplicação. Mas esse movimento veio a partir de algumas cidades em que começou a se questionar, principalmente em razão das câmaras não apresentarem um resultado satisfatório no objetivo, na função delas de fiscalizar o executivo e fazer a sua parte também de buscar que as verbas públicas fossem bem aplicadas. Então surgiu um movimento no sentido de que se gastava demais para pouco resultado com as câmaras de vereadores, e daí passou a ter muita campanha pelo Brasil afora para reduzir, né, o subsídio dos vereadores, o salário dos vereadores. Junto com isso, né, como isso é uma competência constitucional dos próprios vereadores, né, começou a se melhorar a ideia no sentido de sugerir um orçamento melhor para toda a Câmara de Vereadores, não só no salário dos vereadores, mas também na quantidade de cargos comissionados, no valor pagos a esses cargos e principalmente na produtividade dos vereadores, né? A gente está pagando caro para pouco resultado, né? E quando eu digo a gente, eu estou falando numa rede de 115 municípios, né? No mínimo, né? Além de outras cidades que, mesmo não tendo o Observatório Social, né, em função da situação, né, do Brasil, com essa história de corrupção, desvio de recursos, né, acabaram de forma isolada, né, pegando essa onda e propondo e chegando a resultados em que os próprios vereadores viam que existia uma disparidade, né, entre o que se produzia e o que se gastava. Para Cláudio Carneiro, o projeto de iniciativa popular que quer instituir o orçamento justo no Legislativo pode ser uma boa oportunidade de mudar essa realidade. Então a ideia é a questão do diálogo, né? Do diálogo da sociedade organizada com o poder constituído do Legislativo. Então, primeiro é apresentar realmente o trabalho do observatório, como que o observatório pode contribuir, né, com informação, com experiência de outras cidades, né, para Teresópolis. Então, nesse dia a gente vai estar apresentando o observatório, como funciona o observatório, o trabalho também a gente vai ouvir também, né, dos vereadores, tentar dirimir algumas dúvidas, né, e também apresentar um resumo, né, um pouco do que é o projeto justo dessa proposta, como é que ela funciona, né, e qual a ideia. Por fim, os integrantes do Observatório Social chamam a atenção para uma mudança de mentalidade que precisa chegar finalmente ao poder público. Sem dúvida, o Observatório Social ele é uma ferramenta do controle social, né, da população sobre o dinheiro dela. Né? Não existe dinheiro público, né? O dinheiro é nosso, que passa a ser utilizado de forma pública. Então o observatório ele é uma ferramenta que ele, né, apresenta meios de se exercer essa fiscalização constitucionalmente garantida, né, de uma maneira mais eficaz. Mas isso vem justamente o Observatório Social, que surgiu lá em Maringá há
pouco mais de 10 anos, né? Ele agora vem tomando o Brasil, né? Objeto de várias reportagens de mídia nacional. Então não é à toa, é porque existe um movimento nacional de conscientização de que a coisa chegou num ponto que, se os donos não tomarem conta, né? Ou seja, o povo não tomar conta, não tem volta. Então é esse sentimento que move esse tipo de iniciativa, como o Movimento Contas Abertas, que também tem o trabalho deles, e vários outros, né, e o Observatório Social. Então, a população, ela tem um direito, né? Agora, a população organizada, ela exercita esse direito de uma maneira muito mais eficaz. Além do que, o controle social, ele encontrou espaço justamente na falta de exercício por conta de quem deveria fiscalizar, que no caso do município, aí é o nosso foco é o município, seriam os vereadores, né? Não existe governo incompetente sem um legislativo omisso, nunca vai existir. Então é uma maneira da gente cobrar isso, né? Então, quando a gente às vezes chama bastante a Câmara de Vereadores para assumir as responsabilidades, e parece até uma coisa assim injustamente direcionada, é nesse sentido, que eles têm que estar do nosso lado, a gente conta com eles, né? A gente tem a iniciativa, né, do povo, que pode se amparar em quê? Na Câmara dos Vereadores, no Ministério Público, na Justiça, né? E é o que a gente tem. Então, a gente está nessa briga para trazer para o mesmo time, né? E isso é um movimento nacional, que eu acho que não tem volta, não. Então, a gente entende que o resultado é de duas vertentes, né? O primeiro resultado é o financeiro, lógico, né? A gente está indo para o 3º ano de trabalho e, assim, entre economia efetiva e estimada, em torno de 10 milhões, né? Com esse trabalho que a gente vem fazendo. Mas o grande trabalho talvez seja a questão da mudança, né? A mudança de cultura, principalmente na transparência, né? A gente já começa a ver bastante informação, tanto da Câmara Municipal como da Prefeitura no site, né? O portal da transparência evoluiu muito, se pegar daí de 3 anos até agora, né? Tem muita informação. Tanto é que boa parte das informações da proposta, né? Da Lei do Orçamento Justo foi com informação já no site da Câmara, né? E comparando com o site de outras câmaras também. Então isso é uma contribuição bacana, porque à medida que a informação está transparente, que as pessoas possam olhar, né? As coisas já estão mais cuidadas, né? Então isso é importante. Então a gente percebe que existe uma evolução, tanto na questão do cuidado do gasto público, a gente vê que existe já uma evolução, como também existe nessa questão de dar informação.